A tolerância é o respeito, aceitação e valorização da rica diversidade das culturas do nosso mundo, nossas formas de expressão e formas de ser humano. Essa é a Declaração de Princípios sobre Tolerância da Unesco, de 1995, que deu início à proclamação desse Dia Internacional. Em um mundo globalizado, onde países e cidadãos estão cada vez mais conectados, o convívio pacífico com as diferenças nem sempre é tarefa simples, principalmente em tempos de crise econômica, aprofundamento das desigualdades sociais e desafios ambientais. Para falar sobre a urgência de nutrir a tolerância em cada ato, estão aqui com a gente Pai Rodney de Oxóssi, antropólogo, escritor e babalorixá, e o psicólogo Aurélio Melo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Que obrigado. tempos difíceis, não? Muito. Vamos falar sobre isso? Vamos. O que acontece, como é que a gente faz? Por exemplo, deixa eu só voltar aqui um pedacinho. Aqui no Brasil, o período pré-eleitoral trouxe à tona discursos de ódio e violência em função de divergências políticas e ideológicas. A repórter Cissa Soriano foi às ruas ouvir como algumas pessoas atravessaram esses dias. Eu queria saber como é que é na sua família, na relação com os amigos, quando tem opinião muito diferente, sai briga? Sai. Tem umas pessoas, nossa, principalmente coisas assim, política, já tem conhecidos que nem falam com o outro. Que brigou nessas épocas e depois não fizeram mais as pazes. A gente está falando de intolerância, de como a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar a opinião do outro. Que tipo de assunto que dá briga na família? Dá briga em relação em relação à política e ideologia sobre essas coisas. Quais são as diferenças? Porque um não aceita o que o outro fala, acha que a opinião dele é certa, não, o que ele escolheu é certo, o que você escolheu é errado. Muito em relação a isso, muito. E aí acaba a conversa? Aí fica brigado, às vezes não se fala, fica um bico pro outro. Se não tiver um para poder, não, vem cá, vamos conversar, para com isso, esquece isso não vai levar além, se for além vai virar uma coisa de briga, separação, então não vamos aí não. Como é que foi agora esse período para vocês? Vocês chegaram a perder pessoas queridas do convívio? Tem que falar, olha, não dá para convidar mais o cunhado ou o primo porque vai dar briga? Não perder a gente não perdeu não, mas a gente excluiu um pouco, deixou um pouco de canto, sabe? Ficamos mais na nossa, para não ter mais briga, né? Mais confusão. Como é que eram essas brigas? Foi que nem ele falou, sobre a política, né, e sobre a ideologia de gênero. É assim, a pessoa não consegue entender, não compreende, né, eu acho que cada ser humano tem uma cabeça, pensa de uma forma, né, e a gente serve a Cristo há 12 anos, então a gente tem nosso posicionamento, né, a gente sabe, na verdade, o que diz a palavra de Deus, então a gente segue o que diz a palavra de Deus. Porque a gente também pode ser intolerante, né? Sim. A gente sempre acha que o outro está sendo intolerante. O que é melhor fazer quando você percebe que vai partir para uma coisa muito mais dura? Eu acho que é ter o pensamento maduro mesmo, aceitar que o outro pode ter um pensamento diferente do seu, desde que não seja agressivo, não fere aqueles que você ama, mas que essa pessoa também é uma pessoa querida. Eu, infelizmente, tenho pessoas que eu amo de paixão, mas que têm um pensamento diferente. E esse convívio vai ser diferente, eu acho que em 2019 a gente vai ter que trabalhar muito isso, mas é isso, é ter o pensamento mais maduro e, sei lá, tentar evoluir espiritualmente, porque, né, a gente vai ter que aceitar o próximo e a opinião alheia, né? Pois é, todo mundo fala assim, não, eu sou tolerante, mas quando vai explicar o seu ponto de vista, acaba sendo intolerante, né? Por que a gente está com a sensação de que a gente está vivendo um período particularmente de intolerância, no dia que a gente celebra a tolerância? Aurélio. Então, Maria Amélia, a gente já falava, né, a questão da palavra tolerância, ela já não é uma palavra muito boa, não é? Porque ela dá a impressão daquele remédio amargo que você tem que tomar, né? E, na verdade, quando a gente está falando de pessoas, a gente está pensando em mais do que isso, mais do que tolerar, né? A gente está pensando em respeito, né, em reconhecer o outro como um de nós, né, como na língua espanhola, né, nos outros, né, quer dizer, nós e os outros, né? E, enquanto que vem predominando na gente essa ideia de tem nós e eles, né? Quer dizer, eles são diferentes, né? Por quê?
da gente porque tem um outro candidato, porque tem uma outra religião, porque tem uma outra crença, né? Então essa dificuldade, ela vem aumentando a intolerância, né? Pois é, agora, pai Rodney, você vive constantemente essa questão da intolerância por sua escolha de religião. Exatamente. As religiões de matrizes africanas são as religiões que mais sofrem com a intolerância. E tem sido muito complicado fazer com que o discurso avance e com que o diálogo avance no sentido de construir um mundo mais igual. Eu quero aproveitar para falar um pouco desse dia, né? Porque é uma sexta-feira e sexta-feira no Candomblé nós festejamos Oxalá, que é o grande orixá da criação. Por isso eu estou de branco em homenagem ao Oxalá. E Oxalá criou tudo que existe no mundo, todos os seres humanos. Ele falhou, na verdade, na sua missão de criar o mundo por arrogância, né? Porque ele se recusou a fazer a oferenda a Exu, que é o primogênito do universo. Acabou sentindo uma sede, né? Por vingança de Exu, ele acabou sentindo uma sede muito forte e foi se refrescar na seiva que escorria de uma palmeira, que era um vinho, né? E ele se embriagou. Acabou dormindo, falhou na missão de criar o mundo, né? E, como consolação, acabou recebendo de Olodumare, né? O grande Deus, a missão de criar os seres humanos. Mas ele não observava o seu problema com a bebida e de vez em quando bebia e aí tirava antes do forno, deixava queimar e assim ele foi criando seres diferentes, né? Sim. Então Oxalá nos dá o grande exemplo de que apesar de sermos diferentes, temos uma mesma origem. Né? Temos uma mesma origem. E isso é importante que se diga, porque o respeito às diferenças é fundamental para a construção da tolerância. Né? Agora, a gente não vive em sociedade se não for tolerante, né? Se não formos tolerantes uns com os outros. Mas a gente vê por outro lado... a aceitação do outro. Claro, a aceitação do outro, eu acho que tem muito mais a ver com o respeito e no sentido de que a gente precisa também superar esse tema da tolerância. Né? A palavra tolerância, ela precisa ser superada enquanto algo que a gente tenha que discutir, né? Embora a gente saiba da existência de tantas intolerâncias e que a gente precisa ser tolerante. Mas a gente precisa construir, antes de tudo, o respeito. Né? E o respeito vai nos proporcionar o debate, o que é muito saudável, né? As diferenças precisam dialogar, é necessário que se dialogue para que se possa avançar com argumentos, com fatos, né? E com realmente ideias que nos façam melhores, né? E que tornem a nossa convivência mais pacífica e mais próxima daquilo que é ideal para todos. Agora, a ONU, quando estabelece esse dia, ela levanta uma série de circunstâncias que a gente deve prestar atenção. Aí fala de educação, fala de saúde, fala de racismo, de preconceito contra estrangeiros, xenofobia, essa coisa toda. Quer dizer, tem todas essas premissas. E veja, né? Que a gente tem que praticar a intolerância em algumas situações, né? Temos que ser intolerantes com o racismo, com essas coisas. Temos que ser intolerantes com a homofobia, temos que ser intolerantes, né, com a violência, mas a gente tem que saber respeitar as diferenças que são naturais entre os seres humanos, diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças ideológicas, políticas, né? E é saudável que essas diferenças convivam. É esse debate, esse diálogo entre as diferenças, e eu falo muito do diálogo interreligioso, que é uma necessidade para que a gente possa superar a questão da intolerância religiosa. Claro. Sem o diálogo a gente não vai avançar. E para que haja diálogo tem que haver respeito. Senão a gente vai ter embate. E com embate ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar, exatamente. Agora, Aurélia, por que a gente está com a sensação de que o mundo vive um período de intolerância? Não sei se a gente está, porque a gente está saindo de um período eleitoral que foi muito polarizado, e a gente está com essa sensação, pelo menos aqui no nosso país, de que a intolerância está em todos os lugares. Existe mesmo isso, de repente, uma época, um tempo de intolerância? Sim, historicamente existem épocas mais intolerantes, né, e épocas menos intolerantes. Acho que nós estamos vivendo isso aqui e lá fora, né, com a questão dos refugiados, né, com a questão de se construir muros, fronteiras, ao invés das pontes, né? Então a gente está vendo aí uma mudança em determinadas questões políticas. A gente vê que autoridades, né, como Angela Merkel, que tem todo um projeto de governo para receber refugiados, vem enfraquecendo, vem perdendo poder. Então a gente parece caminhar mesmo aí
um pouco mais para a intolerância nesse momento, infelizmente. Né? Pois é, agora, estou me lembrando que a gente fez, aliás, a Cissa Soriano fez uma reportagem com o pai Rodney, e você contava uma história que era triste e ao mesmo tempo era engraçada, porque você disse que no lugar onde está instalado o seu terreiro, era um lugar que próximo tinha muitas raves e coisas assim, né? E que a vizinhança ficava aquela noite com a música. inteira com aquela música e tal, mas se você batia os seus tambores, alguém vinha reclamar. Exatamente, né? Isso eu muitas vezes sou interrompido no meu culto religioso pela ação policial, né? E muitas vezes tenho que negociar, né, com a vizinhança ou já me munir de proteção para que não haja nenhum incidente. E é difícil. Tem sido muito difícil, mas eu acredito que muito desse quadro de intolerância que a gente vive tem a ver também com a organização dos grupos, né? Na medida que os grupos vão se organizando melhor e que vão se organizando enquanto uma classe, eles se tornam agentes capazes de interferir no processo histórico. E, obviamente, que para essa ação tem uma reação. Então, eu acho que esse sintoma que a gente observa e que é muito visível mesmo hoje em dia, essa polarização que a gente vive aqui no Brasil, tornou isso mais claro para a gente ainda, né, tem a ver também com a organização dos grupos. A gente, certamente, o povo negro, por exemplo, avançou muito com as questões... com as ações afirmativas, pôde se organizar melhor e, obviamente, criou reações, né, que fizeram com que o racismo aparecesse de uma maneira muito mais visível, porque ele era totalmente dissimulado no mito da democracia racial. E esse mito está indo cada vez mais por terra, ele ainda persiste, né, sobretudo nos discursos, mas na prática a gente sabe como a coisa funciona. Agora, Aurélio, eu queria te perguntar o seguinte, será que essas pessoas que estão revelando esse lado que todo mundo conhece alguém que fala assim, nossa, fulano se revelou um monstro. Quer dizer, será que as pessoas estavam com tudo isso represado, com todos os seus preconceitos, essas coisas todas represadas, e de repente deu um estalo a partir de uma certa situação, no nosso caso as eleições, e isso tudo veio à tona? Com certeza, acho que como o pai Rodney falou, né, a própria questão do racismo, né? Enquanto era uma coisa mais velada, as pessoas não mostravam o quanto elas eram intolerantes, né? À medida em que você tem um movimento negro que avança, as pessoas começam a aparecer, né? Começam a ocupar espaços, a ter direito a determinados cargos de trabalho e tal. Então vem uma reação. Acho que a gente está vivendo um momento de reação. Essa intolerância, e não é à toa que a gente chama de reacionário, né? Que é um movimento de reação mesmo. E aí começa a aparecer nas pessoas, isso é muito importante a gente entender, não é que as pessoas eram más e a gente não sabia. As pessoas continuam sendo as pessoas, só que está se revelando nela coisas que antes não apareciam, mas elas continuam sendo as pessoas. Na história da humanidade, Hannah Arendt mostrou isso muito bem, né, quando ela tratou da questão da banalidade do mal, dos burocratas encaminhando um monte, né, quer dizer, trens de judeus para campos de concentração. Então, eram pessoas comuns. Não eram pessoas malignas, né? Eram pessoas comuns, através de uma burocracia, executando coisas horríveis. Então, nós somos capazes, nós pessoas comuns, o meu primo, o meu irmão, aquela pessoa, o meu vizinho, aquela pessoa que eu sempre cumprimentei, de repente ela revela um pensamento totalmente diferente do meu. Né? E acho que na reportagem, uma das entrevistadas disse isso. Eu tenho que ver também se eu não sou intolerante, né? Quer dizer, a gente tem que parar de olhar para o outro nesse sentido, né? Quer dizer, eu falava do fenômeno do hiperindividualismo. Me parece que uma questão psicológica que perpassa tudo isso é o hiperindividualismo. A gente tem hoje uma necessidade de afirmação tão grande que o outro é sempre uma ameaça, que eu não posso conviver. Como inimigo. Eu tenho que o tempo todo afirmar a minha religião, o meu partido, o meu candidato, o meu time de futebol, né? Eu tenho que me afirmar, eu não posso em nenhum momento conviver com o outro. Renato Gama, entra nessa conversa aqui. O meio artístico tem muita intolerância? Tem, mas ouvindo psicólogo, pai Rodney falando, eu percebo que qualquer levante, né, que toque no privilégio, o retorno, a ressaca vai vir pesada.
E teve um momento no Brasil, nos últimos tempos, que nós ingressamos na universidade. Né? Isso era uma coisa muito comum. Quando eu entrei há 15 anos atrás na universidade, eu era o único negro da sala do Mackenzie. Do Mackenzie? É, letras. Era o único negro. Hoje, já não... Melhorou, não que a coisa... Mas... E aí eu fico pensando... mexeu com uma estrutura e mexer com privilégio é algo que a galera não tolera. Um lado não tolera que seu privilégio, mesmo se seu privilégio é sobre uma pessoa que está sendo oprimida. E aí você deixar de ser oprimido e tocar no privilégio dessa pessoa, tem um retorno. E eu estou percebendo que a gente está vivendo essa vingança. Eu sei que a palavra é forte, mas parece que tem uma vingança acontecendo. Tá vendo? Vocês fizeram, não deram certo. Mas não contam a história toda, conta só um pedaço da história e se justificam por esse pedaço da história. Então eu estou sentindo muito alguns amigos, parceiros, que eles estão se revelando porque tocaram no privilégio dele. Sim. Né? E aí ele fala, como assim eu não vou ter que abrir mão do meu carro, da minha estrutura, como se ele tivesse que abrir mão. Mas é a informação que chega para ele. E ele está respondendo sobre isso. Agora, pai Rodney, o que você recomenda, digamos assim? Olha, é possível treinar a tolerância? Não tem ebó para a gente resolver isso, né? Mas eu acredito que o melhor exercício é sempre o do respeito. Eu digo que uma das coisas fundamentais para se exercitar a tolerância é ouvir. Né? Não ouvir é um sintoma da intolerância. Então, é preciso ouvir, é preciso dar voz e é preciso dar vez ao outro. Porque o que a gente está falando no fundo? A gente está sempre falando do outro. Né? Do outro. E quando você estabelece essa diferença, obviamente que todos aqui somos diferentes, mas todos somos iguais. Em direitos, em obrigações. Sim, sem né? dúvida. E são esses direitos e obrigações que devem prevalecer apesar das nossas diferenças. Mas direitos, não privilégios. Não privilégios, porque na verdade não queremos buscar o privilégio do outro, queremos que o nosso direito seja respeitado. É o que você recomenda também, Aurélio? Sim, nessa linha também, né, eu diria que é fundamental que a gente possa fazer autocrítica, né, autocrítica de verdade, e pensar, afinal de contas, o que é mais importante, são as coisas ou as pessoas? Né? Porque a partir do momento que as pessoas deixam de ser importantes, então nada tem sentido. Então, para o homem é importante para ele mesmo, né? O homem para ele, né? Então, o homem, ele é a medida dele, num certo sentido. Então, a partir do momento que alguma coisa fica mais importante do que as pessoas, do que o outro, tudo perde o sentido, né? Quer dizer, nada se justifica mais, né? Precisamos todos fazer um exame de consciência profundo. Sim, muito. É importante, ajuda. Sempre. Ajuda. Muito obrigada pela presença de vocês. Um prazer. Uma delícia.